pessoal, todos me ouvindo? Ah, ótimo então. Não sei porque meu vídeo não. Não sei porque meu vídeo não está funcionando, mas enfim, não tem problema. Vocês só precisam me ouvir. Me ver não é regra, então tudo certo. Bom, pessoal, seguinte então. Bom, primeiramente eu acho que tem alguns alunos novos, né? Quem são os alunos novos mesmo? Alguém pode me ajudar? Ah, legal. Ah, entendi, Richard. Como é que pronuncia seu nome? O que tem o segundo nome Maria, eu vou falar errado se eu tentar falar, então. Júlia, não é Júlia, né? É Giulia? Gil, entendi. Boa, legal. É um nome bem bonito. É um nome bem diferente, como o meu também, que ninguém sabe pronunciar. Todo mundo pronuncia Aleph, ou Alf, ou alguma coisa, mas nada Aleph. É sempre errado. Então, né, para não cometer o mesmo erro que as pessoas cometem, eu sempre pergunto. O do, né, que eu não vou falar, também eu sofri para saber se era assim que pronunciava. Acho que eu até perguntei para ti, não, se era assim que pronunciava. Boa, boa. Agora, o do Roger, eu pensei que era Rogério, daí eu quase chamei ele de Rogério algumas vezes, mas como as pessoas chamavam de Roger, e eu pensei, bom, deve ser Roger mesmo, né? Roger também é um nome que eu acho bem diferente. Como o Richelli também, então, caraca, moleque, esse grupo de estudos aqui não é brincadeira não. Bom, mas eu acho que seria mais importante a gente falar de biologia ao invés de gramática, ou português, ou a semântica, né? Bom, pessoal, então, vamos lá. Então, uma notícia péssima. Bom, péssima não. Mas lembra que eu falei que. Lembra que da última vez eu não postei a lista de exercícios porque meu computador estragou toda aquela coisa? Pois bem, o meu computador continuou estragado, eu não consegui arrumar. E eu acho que agora foi de vez. Então eu tive que elaborar uma nova lista de exercícios. Me deixa muito triste porque estavam todas prontas, né? Mas vai fazer o quê? É a tecnologia ah, contra a evolução humana. Bom, enfim. Pessoal, é o seguinte. Hoje a gente vai falar sobre pteridófitas. Não sei se vocês lembram que na aula passada a gente falou sobre briófitas. E pteridófitas é o segundo grupo dentro das plantas, que seria um tanto mais complexo do que as briófitas. Eu não sei se vocês chegaram a ver o material que eu deixei lá. Alguém deu uma olhada? Só para eu saber qual é o nível que eu devo. Boa, Gabriel. Luana também. Laura também. Boa, Giulia. Nossa, vocês são ótimos. Todo mundo olhou. Esse clã é o clã, né? Nossa.
Perfeito, pessoal. Então, é o seguinte, vamos às questões e a partir das questões a gente vai também vendo algumas coisas referentes ao grupo das pteridófitas. Eu vou colar, fazer como da última vez, né, que a gente teve um lucro naquela aula que eu não dei esse exercício. Eu descobri, eu encontrei uma forma legal de passar a questão na hora para vocês, que é colar ela ali. Eu não sei porque eu não pensei nisso antes, mas enfim. De todos os males, a gente aprendeu alguma coisa boa. Bom, então aqui está a questão número 1. Assinale a alternativa errada. Giulia, você quer ler a questão para a gente? Você poderia ler a questão para a gente? Por mais que ela está na tela e todo mundo está vendo? Ah, tranquilo. Alguma outra pessoa gostaria de ler? Se todo mundo sempre quer ler, é incrível, né? Boa. Não, Gabriel. Pô, cara, todo mundo votando no Gabriel. Eu voto no Gabriel também. Acho que você não pode deixar de ouvir a gente, Gabriel. Cara, com o voto do Richelli e do Roger, Gabriel, você não pode passar, cara. Vai ficar feio pro teu lado. Ai, ai. Pô, chegou agora. Agora pegou bem pesado. Nossa, foi tipo um sai da minha sala, palhaço. Pesadíssimo. Tô vendo que a Laura vai ler. Boa, Laura, isso aí. Gabriel, na próxima você lê então, tranquilo? Estão me ouvindo? Sim. Então tá. A. Os esporófitos das pteridófitas costumam apresentar três partes: raiz, caule e folhas. B. Diversas pteridófitas são epífitas, isso é, vivem sob outras plantas sem parasitá-las. C. As pteridófitas são plantas avasculares que não formam sementes. D. Os esporófitos das pteridófitas formam estruturas denominadas esporângios. Os soros encontrado nas folhas das pteridófitas contém um conjunto de esporângios. Esses soros são protegidos por uma membrana chamada de indúzio. Eu assinalei a alternativa C. Alternativa C. Perfeito. É exatamente essa a resposta. A alternativa que está errada. Bom, então agora vamos entender por quê, pessoal. Vamos lá, letra A, então. A Laura leu que os esporófitos das pteridófitas costumam apresentar três partes: raiz, caule e folhas. Vamos parar para pensar. Vocês têm uma ideia do que seria o esporófito? O que seria esse esporófito que a gente está falando? Se vocês lembrarem lá no material de apoio, ele falava que a fase mais duradoura nas pteridófitas é justamente a fase esporofítica. Nesse caso, quando a questão refere-se a esporófito, ele está falando da própria planta, entende? A própria planta é o esporófito, que é a fase duradoura. Ela fica por mais tempo na fase esporófita, que é a planta adulta, de certo modo a se dizer. Então, o que acontece? Os esporófitos das pteridófitas costumam apresentar três partes: raiz, caule e folhas. Perfeito. Né? A gente vai ver, não sei se vocês, a gente vai ver não, né? Não sei se vocês viram, mas a raiz ela fica logo abaixo do rizoma, que é aquele caule meio subterrâneo, né? Também vão ter as folhas, os folíolos, os báculos, que são os novos brotos,
Não sei se chegaram a ver isso, mas seria a mesma coisa. Letra B. Alguma dúvida na letra A, pessoal? Tranquilo? Se, só interromper, tá? Letra B. Diversas pteridófitas são epífitas, isto é, vivem sobre outras plantas sem parasitá-las. O que acontece, pessoal? As plantas epífitas são justamente isso, né? O que a definição já diz? São plantas que conseguem prosperar, por exemplo, em galhos de outras plantas. Um exemplo bem comum são as bromélias, as orquídeas, por exemplo, e as samambaias também costumam se adaptar muito bem a essas situações. E veja como é importante, isso é uma relação ecológica, na qual um organismo se beneficia e o outro não é prejudicado, mas também não se beneficia. Não confundam isso com o mutualismo, no qual os dois organismos se beneficiam. Nesse caso, é apenas um deles que é capaz de se beneficiar. Mas também não traz prejudício a nenhum ao outro que está na relação. Então, sim, a letra B é uma alternativa correta também, né? Então, vamos deixar C por último, tá? Letra D. Os esporófitos das pteridófitas formam estruturas denominadas esporângios. O que acontece, pessoal? Se a gente falar um pouco do ciclo reprodutivo das esporófitas, e a gente pode tomar como exemplo, por exemplo, uma samambaia, pode ser a samambaia, que eu sempre usava exemplo na aula, era a Polypodium vulgare, que é uma samambaia bem comum, encontrada na natureza muito facilmente. Não tem nada de incrementada, né? O que acontece, pessoal? Se vocês olharem embaixo de uma das folhas dessas samambaias, vocês vão ver pequenas bolinhas, né? Essas bolinhas, por mais que pareçam sementes, não são. Essas bolinhas são o que a gente chama de soros, né? Ou soros. E são nesses soros onde ficam as estruturas produtoras de esporos. E o que seriam essas estruturas produtoras de esporos? São os esporângios, né? E esses esporângios que produzem os esporos ficam justamente dentro dos esporófitos. São palavras bem confusas. De novo, pessoal, não decorem essas palavras, não tem necessidade nenhuma disso. Apenas entendam como o ciclo se dá. Então, vamos lá. As pteridófitas têm pequenas bolinhas embaixo das suas folhas, né? Mais especificamente abaixo dos seus folíolos. Essas bolinhas são denominadas de soros. Dentro desses soros, a gente vai ter os esporófitos, onde os esporângios, que é uma estrutura dos esporófitos, né, vão produzir os esporos. E esses esporos é que depois vão cair no chão e vai acontecer toda a fecundação que a gente vai falar um pouquinho mais adiante nas próximas questões. Tudo bem, pessoal? É um pouco confuso, de fato, mas, enfim, né, é a nossa natureza. Qualquer dúvida é só interromper. Letra E. Os soros encontrados nas folhas das pteridófitas contêm um conjunto de esporângios. Esses soros são protegidos por uma membrana chamada indúzio. De novo, os soros encontrados nas folhas das pteridófitas, como eu bem tinha dito antes, contêm um conjunto de esporângios, né, e esses esporângios é o que vão produzir os esporos, né? Esses soros são protegidos por uma membrana chamada indúzio. Corretíssimo. É exatamente isso. Então, voltando à letra C. O que está errado na letra C, pessoal? As plantas, as pteridófitas são plantas avasculares e não formam sementes. De fato, elas não formam sementes. A gente sabe que as sementes a gente vai ver só lá nas angiospermas e nas gimnospermas. Contudo, as pteridófitas têm por característica principal serem uma das primeiras plantas que possuem vasos condutores, ou seja, elas são vasculares e não avasculares. É aqui que está o erro nessa questão. Tudo bem com isso, pessoal? Boa.
Então, se a gente estivesse na nossa aulinha presencial, essa seria a noite que eu ia vos apresentar o maravilhoso funk das pteridófitas. Depois eu vou ver se eu deixo o link para vocês. Mas enfim, o que seria esse funk das pteridófitas? Eu quero deixar bem claro que eu não gosto de funk. E eu também não tenho nada contra quem gosta, que fique bem claro. Eu só tô dizendo que eu não gosto. Não vou cantar lá, não vai rolar. Talvez no final eu espelho minha tela e mostro para vocês. Ah, eu ia apresentar. Oh, gente, para aí. Eu não é que eu ia me apresentar cantando o canto dos pteridófitos. Eu ia mostrar um vídeo para vocês, né? Então, claro que eu ia contribuir, né? Enfim, eu ia colocar na JBL, uma coisa meio escura na sala, assim, ia ficar bem legal. Mas, enfim, continuando. Gabriel, você não tem direito a voto mais, cara. Hoje à noite, ó, não dá. A não ser que tu leia uma questão, daí tudo bem. Enfim, o que acontece? Esse funk das pteridófitas, eu acho que foi um trabalho de ensino médio feito por algum grupo de amigos bem inusitado. E, enfim, é um resumão das pteridófitas em um vídeo no formato paródia funk. Então, ele é engraçado talvez porque a gente fique com dó das pessoas da vergonha que elas passaram. Mas ele ajuda bastante a decorar algumas coisas. Por isso que eu quero que decore uma coisa muito importante que a gente vai usar muito daqui para frente, que é uma expressão Chilema sobe, Fluema desce. E depois a gente vai entender o que é essa expressão, vocês talvez já devam saber, mas enfim, a aula é perfeita, perdão, o vídeo é perfeito para decorar alguns conceitos, então por isso que eu vou passar para vocês. Ou como é que é? Na aula eu dançava, Richelle. Então, eu não sei se eu falei para vocês, acho que eu falei que era eu que ensaiava a dança do São João, né? Então, realmente, eu literalmente dançava nas aulas. Mas não na aula por si própria, no momento que a gente fazia o ensaio. Mas, enfim. Vixe. Pois é, eu acho que o Richelle só faz parte do cursinho a partir do final do ano passado, né? Boa, boa. Ai, ai. Bom, vamos à nossa questão 2, senão a gente não vai para frente hoje. Quem gostaria de ler? Sempre uma fila de pessoas querendo ler, né? Gabriel, vamos, Gabriel. Vamos, Gabriel. Não. Vamos ver qual que é a desculpa que o Gabriel vai arrumar agora, cara. Tá louco, tô chateado aqui. Agora chamou pra briga. Brincadeira. Tranque, tranque. Kelly, gostaria de ler. Luana. Marina. Pois é, pessoal, eu quero ouvir a voz de vocês. Tá louco. Eu tô falando sozinho aqui, meu Deus, ainda bem que eu moro sozinho, senão ia me chamar de louco. Vai ser, ô Gabriel, tu te prepara, cara. Tu vai num lugar totalmente silencioso, se tranca no banheiro que tu vai ler todas. Boa, Luana. O Roger, cara, é sempre aquela salvação que aparece do nada, assim. A gente vê que o mundo tá acabando, e de repente chega o Roger com uma nave espacial para levar todo mundo para longe. Você está me ouvindo? Sim. As pteridófitas, diferentemente das briófitas, são plantas vasculares, ou seja, que possuem vasos condutores. Apesar dessa diferença, esses dois grupos ainda apresentam características em comum,
tais como A. A presença de folhas e sementes. B. A dependência de água para a reprodução. C. A fase gametofítica dominante. D. A fase esporofítica dominante. E E. A presença de flores e frutos. Conseguiu responder, Luana? Letra B? Perfeito, é exatamente isso, letra B. Agora vamos ver por quê. Muito bom, Luana. Seguinte, olha só, as pteridófitas, diferentemente das briófitas, são plantas vasculares, ou seja, possuem os vasos condutores. Apesar desta diferença, esses dois grupos ainda apresentam características em comum, tais como: letra A presença de folhas e sementes. A gente sabe que não tem folhas e sementes um musgo, né? Já viu um musgo colocar uma semente, né? Vou pular B, tá? Letra C. A fase gametofítica dominante. A gente sabe que a fase gametofítica ela é dominante nas briófitas, né? Nas pteridófitas, a gente sabe que a fase dominante é a esporofítica, que é justamente aquela questão da planta adulta que eu tinha falado antes para vocês. Então, é distinto, né? São duas coisas diferentes. Que é justamente a letra D, né? Então, letra E. A presença de flores e frutos. Já viu? Um musgo dá um fruto, não faz sentido, né? Assim sendo, a gente fica com a letra B, que é a dependência de água para a reprodução. E agora, vocês vão perguntar, então, espera aí, como é que é isso? Como é que é essa dependência de água para a reprodução? Bom, então agora que a gente pode falar um pouco mais sobre o ciclo. Eu vou colocar uma imagem aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ô, gente, meu computador está tão travado, eu quero queimar isso aqui. Todos vendo a imagem? Boa. Tá, então o que acontece, pessoal? Olha lá, vamos começar aqui na samambaia. Essa aqui já está com as folhinhas aqui, está com as raízes. Essa samambaia adulta, a fase esporofítica, né? O que acontece? Olha lá. Lá embaixo a gente vai ter as raízes, né, os rizomas, como eu disse, os soros, a gente vai ter o broto jovem, que a gente chama de báculo, as folíolos, enfim. O que acontece, pessoal? Lá dentro dos soros vai ter aquela estrutura que está por segundo lá, o esporângio. Esse esporângio, eu acho que se eu espelhar a tela agora é melhor, não é? Vamos lá. Vou espelhar a própria tela do Discord. Coisa meio idiota, né? Espelhar a tela do Discord não faz sentido para mim. Boa! Tá, então. Agora vocês estão conseguindo ver o mouse, fica mais fácil. Então, vamos lá. Esporângio. Onde é que está o esporângio, pessoal? Dentro do soro, né? E o que acontece? Esses esporângios, eles vão produzir os esporos, né? Esses esporos, em algum momento, vão cair no solo, né? E vão dar origem a alguma coisa que a gente vai chamar de prótalo. Literalmente, o prótalo, eu acho que é uma junção de duas palavras, assim, para ser mais fácil. Pró está relacionado a uma coisa um pouco mais anterior, assim, por mais que seria pré-anterior, né? E talo seria uma espécie de pedaço de planta, do talo de uma planta, o talo de uma planta, né? E o que acontece, pessoal? Essa não é a samambaia, é bem importante, tá? É como ela se reproduz. De novo, o soro cai no chão, os esporos caem no chão, dão origem ao prótalo, que é literalmente uma coisinha no formato de coração que nasce lá no chão. Lá dentro desse prótalo, a gente vai ter duas estruturas. A gente vai ter o anterídeo e o arquegônio. O anterídeo vai produzir o anterozoide.
o arquegônio vai produzir o óvulo. Olha só, essas estruturas elas são muito próximas lá na planta. Então, rapaz, minha bateria está acabando. 1 minuto só para colocar meu PC na... Enfim, uma vez que uma gota d'água, por exemplo, cair em cima do prótalo, ele vai fazer com que o anterídeo e o arquegônio tenham contato. Lembra, de novo, do anterídeo saiu o anterozoide. Com água, esse anterozoide vai conseguir literalmente nadar até o óvulo, né? E esse óvulo finalmente vai dar origem a uma coisa que a gente chama de zigoto, né? Então, todo ser vivo nasce a partir de um zigoto. O que é um zigoto? O produto de qualquer fecundação. Entendam, pessoal, que o esporo cai no chão, ele dá origem ao prótalo. Lá no prótalo, a gente vai ter a parte feminina e a parte masculina. Com a água, essa parte masculina e essa parte feminina vão ter uma espécie de conexão. E esses espermatozoides, que na verdade nesse caso a gente chama de anterozoides, vão conseguir nadar até o óvulo e fazer a fecundação, dando origem ao zigoto. Uma vez fecundado, o zigoto é capaz de dar origem a uma nova planta ou um novo esporófito. E todo o ciclo se repete. Tranque, pessoal, todos entenderam? Ah, legal, desculpa, Gabriel, não tinha visto sua mensagem. Você fez um desenho dos soros. Ah, que massa, cara. Eu nunca vi um soro de pteridófita no microscópio. Eu já vi pólen de várias plantas. Inclusive, eu tenho umas imagens legais para mostrar para vocês no microscópio. Eu pretendo mostrá-las nas próximas aulas, ou talvez até hoje, se sobrar um tempinho. De algumas plantas de algumas algas que eu estava trabalhando no laboratório, e aí eu tinha que estudar elas no microscópio. Mas, enfim. Alguma dúvida quanto ao ciclo reprodutivo, pessoal? Vocês entenderam? Por favor, se tiverem alguma dúvida, é só perguntar. Essa é a melhor hora para vocês perguntarem. Eu tenho que dizer que eu acho essa questão um tanto machista, por causa do enunciado dela. Olha só, uma garota estava observando a samambaia de sua mãe quando percebeu que todas as folhas estavam cheias. Por que não era um garoto? Por que um garoto não pode olhar a samambaia da mãe e perceber que tinha pontos pretos embaixo dela? Né? Mas enfim, o que eu posso fazer contra isso, né? É a vida. Enfim, pessoal. Alguém quer ler? Ah, boa, verdade. Eu já usei isso, Roger. Tá com ruído meu áudio ou isso foi uma indireta pra mim, Roger? Ou eu tô só tentando mostrar pra galera? Ah, tá, tô só tentando mostrar pra galera, né? Boa. Boa. Eu tô vendo que o Gabriel Tales vai ler agora. Será que vai? Vixe, acho que não. Então, como vocês dizem aqui em Araranguá... Oh, chegou, é. Eu vou ler então, vai. Bom, vamos lá. Questão número 3. Uma garota estava observando a samambaia de sua mãe quando percebeu que todas as folhas estavam cheias de pontos escuros na face inferior, que são os... O que são esses pontos escuros? Alguém escreve aí no chat o que são esses pontos escuros.
Os soros, muito bom, que contém os esporângios que produzem os... Estou mordendo aqui. Esporos, boa. E o que o esporo vai dar origem quando ele cair no chão? Isso, o esporófito. É a última coisa que ele vai dar origem. Mas antes do esporófito, qual que é a fase que ele tem que passar? Começa com P. Nossa, tá, o Discord tá bugando tanto. Boa, prótalo. E lá no prótalo a gente vai ter duas estruturas, uma masculina e uma feminina. Que vai produzir o óvulo. O óvulo e... O óvulo anterior. Boa, boa. E aí acontece a fecundação e dá origem ao nosso esporófito que a Laura colocou lá em cima. Muito bom, muito bom. Muito boa essa revisão aqui. Agora vou ter que copiar, colar a questão nova aqui. Ó, vamos lá. Continuando. Achando que a planta em questão estava estragada... Nossa, que não faz sentido. Nunca vi uma questão tão mal escrita na minha vida. Para vocês. Achando que a planta em questão estava estragada. Como é que ela estava mofada, estava com cheiro ruim, ou estava com marcas estranhas. Mas enfim. A menina arrancou todas as folhas da planta. De acordo com seus conhecimentos sobre pteridófitas, marque a alternativa que explica corretamente o que são esses pontos pretos na folha. Os pontos escuros na face inferior da folha são chamados báculos, estruturas reprodutoras. Bom, a gente sabe que os báculos não são uma estrutura reprodutora, mas são sim uma parte da pteridófita. São os novos brotos. Os brotos... aquela coisa enroladinha, assim, sabe? Que eu não sei, deixa eu pegar uma foto disso aqui pra vocês. Calma aí, dá um minuto. Báculo. Oh, meu Deus. Apareceu um outro báculo aqui. Tá, eu vou espelhar a minha tela, daí vocês conseguem acompanhar comigo. Que apareceu um outro báculo aqui. Mas enfim, já explico pra vocês até de onde vem o nome daí. Nossa, mas eu sou tanso pra usar esse negócio aqui. Pronto. O que acontece? Báculo não é isso, né? Pteridófitas. Vocês estão vendo minha tela, né? Estão. Aqui, isso aqui é o báculo, pessoal. Vocês estão vendo? A folha ela vai se desenrolando. Ó. Vamos ver se tem uma coisa um pouco mais visível aqui, ó. Tá vendo? Isso é o báculo. E justamente isso se chama báculo devido ao cajado que os bispos usam, né? Que lembra um báculo de uma pteridófita. Daí que vem o nome, para quem não sabia. Voltando o espelhamento de tela para o Discord. Ah, meu Deus. Enfim. Tudo bem com a letra A, né? Letra B. Os pontos escuros na face inferior da folha são chamadas soros, estruturas que surgem em resposta a um ataque de fungos patogênicos. Não, a gente sabe que não é isso, né? Os pontos escuros na face inferior da folha são chamados soros, estruturas onde os esporos. Perfeito. A gente já falou 50 vezes, né? Letra D. Os pontos escuros na face inferior da folha são os prótalos, a fase gametofítica da samambaia. Sim, o prótalo é a fase gametofítica da samambaia. Concordo, mas a gente sabe que aqueles pontos são os soros e não os prótalos. O prótalo acontece quando o soro cai no chão, né? Os pontos escuros da face inferior da folha são os prótalos, a fase esporofítica da samambaia. Não duplamente, não é a fase esporofítica e não são os prótalos. Tudo bem com com a número 3, pessoal? Alguma dúvida? Ou tranque?
E agora eu tenho uma pergunta que eu espero que alguém me responda por voz, porque ela é um pouco complexa de digitar. Bom, é bem óbvio, na verdade, a resposta. Deixa eu tentar torná-la menos óbvia. Vamos lá, vai. Porque... Ou melhor, assim ela fica um pouco mais complexa. Qual a característica das pteridófitas que podemos relacionar ao fato de elas serem seres que necessitam de água para a reprodução? Quem se habilita? Se realmente não quiser falar, por favor, escreva. Mas assim, tenta falar que é melhor, né? E se for um chute, não tem problema. A vida é um chute. Perfeito, Marina. Isso está correto o que tu disse. Também não fui muito específico, né? Mas não era esse ponto que eu queria chegar. Vou dar mais um detalhe para vocês, mas o que você colocou está perfeitamente correto. Essa característica que eu queria que vocês me dissessem seria uma característica mais relacionada ao talvez estilo de vida da pteridófita. Ambientes. Então, Kelly, os vasos condutores, eles são importantes, sim, de fato. Eles estão, de certa forma, relacionados ao ponto que eu quero chegar. Mas tem a ver com a reprodução, né? De novo. Tem a ver, essa questão tem mais a ver com a reprodução. Seria bem mais legal se a gente tivesse frente a frente, mas... Tá, vamos lá. Seguinte, Laura. Qual é a característica das plantas? E essa característica está relacionada, essa característica está relacionada com o lugar onde essas plantas vivem, que tem relação com o fato de elas ainda serem dependentes de água para a reprodução. Boa, Laura. Foi um bom chute. Mas o que acontece? De certa forma, o fato de elas não produzirem sementes, o fato de elas não produzirem sementes está também relacionado a isso que eu vou falar. Eu queria induzir vocês a pensar nos ambientes que as pteridófitas vivem. Se vocês pararem para analisar, quais ambientes são esses? Não são ambientes sombra, perfeito, perfeito. Isso é uma limitação muito, muito grande para as plantas. É isso que eu queria fazer vocês pensarem. O fato, pessoal, delas não terem uma reprodução independente de água faz com que também o ambiente que elas vivam seja limitado. Por exemplo, a gente pega uma angiosperma ou uma gimnosperma. Nossa, elas habitam desde o Polo Norte até alguns desertos. Agora, as pteridófitas não, bem como as briófitas, né? Elas são totalmente dependentes a lugares mais sombreados, com chuva, com regime de chuva, ou que pelo menos tenham uma umidade relativamente alta que permita que tenha água em cima do prótalo. Porque veja, pessoal, como 2 e 2 são 4.
Se você colocar uma pteridófita em algum local, se você for lá e colocar uma pteridófita em algum local, e esse local ter água para ela sobreviver, você estiver colocando água, ela vai sobreviver. Mas ela nunca vai se reproduzir. Porque além da água que ela precisa para se manter viva, sugando pelas raízes, ela também precisa de água para reproduzir. Isso é uma limitação extremamente complexa para a planta. Né? Mas a gente tem que lembrar que as angiospermas, de certa forma, hoje estão evoluídas, em muito tempo atrás, talvez já foram uma gimnosperma, já foram uma pteridófita, né? Então, é toda uma questão evolutiva e adaptativa às condições que elas estão. Com o tempo, essas espécies de pteridófitas certamente vão se adaptar em locais onde não tenha água. Elas vão encontrar uma saída para essa reprodução. Todas as plantas encontraram. Bem como nós, hoje humanos, antigamente répteis, marinhos, conseguimos dar o primeiro passo para fora da água, elas também vão conseguir dar o primeiro passo para fora da água, literalmente, na questão da reprodução, né? Bom, era essa a observação que eu queria fazer. Isso gerou alguma dúvida em vocês? Algum outro tranque? Se não, vamos à nossa última pergunta. Number 4. Boa, boa, boa. Aqui está, número 4, da UFSCar. Bom, eu vou ler, não vou mais pedir para ninguém ler, tô chateado. Todo mundo me deixa no vácuo quando eu peço para ler, então eu mesmo vou ler, né? Enfim, vamos lá. Boa, Richelle. Você lê então. Se quiser responder, ela não, brincadeira, vai. Sua lei tá ótimo. Pera. Tá. Considere esse. Eu tô me ouvindo. Peraí. Deixa eu botar. Deu. Considere as seguintes características: presença de tecidos de condução, presença de raízes verdadeiras, dependência de água para plantação. Peraí. Todo mundo tá ouvindo duas vezes. Alô? Teste. Ainda tá ouvindo. Vamos aos comerciais e já voltamos. Eu acho. Tá vindo no. Vou mutar meu Alô? microfone. Não. Alô? Resolveu? Deu? Então, não entendi não o que aconteceu. Eu acho que a minha transmissão de tela estava pegando o áudio. Considere as seguintes características. Presença de tecidos de condução. 2. Presença de raízes verdadeiras. 3. Dependência de água para fecundação. 4. Fase esporofítica predominante. Uma briófita e uma pteridófita apresentam em comum apenas. Deu. Perfeito. Bom, pessoal, ela é bem parecida com a questão... com a questão qual mesmo? Com a questão número 2, né? Isso, com a questão número 2. Mas eu coloquei ela, pessoal, porque ela fala de algumas outras que eu também considero bem importante que vocês saibam. E ela causa uma certa dúvida. Alguém conseguiu responder? Letra B, Laura. Letra B, Marina. Letra B, Kelly.
Boa. Julia, é isso aí, é a letra B, pessoal. Tá todo mundo certíssimo. O que acontece? A dúvida, ela aparece em um lugar. A dúvida aparece lá na assertiva número 2, perdão, no qual fala presença de raízes verdadeiras, porque a gente bem sabe que as briófitas têm raízes, né? Vocês lembram, a gente falou sobre isso. Mas a questão é, pessoal, que essas raízes, elas são totalmente focadas à fixação no substrato, à fixação no solo, no galho, na pedra, não sei. Então, vamos tomar cuidado com essas características que a gente chama nas plantas, porque assim, nas briófitas, aquilo não se chama raiz, se chama rizoma. Por vezes a gente olha, é uma raiz. Não, não é uma raiz, é um rizoma. Elas têm apenas a função de fixar a planta ao substrato, tá bom? E, então, presença de tecidos de condução, sabe que briófitas têm tecidos de condução, mas briófitas não têm. Presença de raízes verdadeiras, sim, as pteridófitas têm raízes verdadeiras, mas não as briófitas. Dependência de água para fecundação, a gente sabe que é válido nas duas. E alternativa número 4, fase esporofítica predominante. A gente sabe que a fase esporofítica é dominante nas pteridófitas, né? Nas briófitas, a gente já falou e já está careca de falar que é a fase gametofítica, que tem aquela produção dos gametas, naquelas anteninhas que elas soltam lá, né? Enfim, de qualquer forma, a letra correta a alternativa correta é a letra B, apenas a dependência de água para a fecundação. Alguma dúvida nisso, pessoal? Ninguém tem uma pergunta, pessoal? Façam perguntas. Perguntas relacionadas ao conteúdo, de preferência. Então, eu tô bem, Kelly. Eu tô bem, na verdade, eu poderia estar melhor, porque eu odeio ficar em casa. Deixa eu desabafar um pouco mais aqui. E eu tô bem estressado. Eu venho uma vez, 2 vezes por semana. Não, calma. Uma semana não. Eu venho por aqui. Eu tô bem estressado hoje. O que foi que me estressou hoje de manhã? Alguma coisa me estressou hoje de manhã e me atravessou o dia inteiro. Deixa eu lembrar o que foi. Se eu não me engano, foi minha internet. Isso, foi minha internet. É porque a Contato, eu não sei qual que é o problema da Contato. Parece que falta contato com o cliente, literalmente. Enfim, daí já me deu uma atravessada no dia. Hoje à tarde eu tava bem furioso, mas agora à noite já tô mais tranquilo, então. Não, é boa, Richelle, mas é que, assim, o sistema dele. Bom, é que também eu sou um bosta. Porque o que acontece? Eu nunca lembro de pagar o boleto da internet. E daí o que a Aleph tem que fazer? A Aleph tem que ir lá, abrir o site da Contato e pesquisar. Meu Deus, estou ofendendo aqui. Eu tenho que ir lá no site da Contato para pegar o boleto, mas eu odeio pagar boleto. Então o que acontece? Eles oferecem a opção de pagar com o cartão de débito. Meu Deus, você trabalha. Guilherme, você trabalha na Contato? Ai, meu Deus, estou me sentindo horrível. Acho que eu vou desligar aqui e parar de falar com você. Brincadeira. Não, mas então, Guilherme, de qualquer forma, eu resolvi o meu problema. Deixa eu te explicar. O que acontece? Qual que é o problema agora? Tem aquela opção que você vai lá e paga com débito. Mas nunca aparece. Nunca aparece na minha conta aquele negócio. Tipo, eu sempre tenho que ligar lá e nem o boleto aparece. Essa que é a parte triste. Eu tenho que ligar lá ou chamar pelo chat para eles. Meu Deus, você vai ver, foi a Julia que me atendeu hoje de manhã. Brincadeira. Acho que não foi. Meu Deus, se foi, eu tô ferrado. Menos mal. Então, de qualquer forma, eu tenho que ligar para
mandarem boleto. Ah, meu Deus. Ou colocarem o negócio do cartão. E daí, finalmente, hoje eu resolvi fazer a solicitação para débito automático. Daí eu não vou mais ter que me preocupar em lembrar de pagar um boleto. Ai, enfim, foi um desabafo. Boa, boa, boa. De qualquer forma, eu acabei até eles me até mudar. Eu acabei caindo numa. Mas eu achei uma boa mudada pela internet. Oh, chegou, agora começou. Barbada que eu liguei lá, pedi um suporte, eles me enfiaram mais uns para me pagar. Mas tudo certo, eu achei uma boa, eu queria aumentar a minha velocidade mesmo. Meu Deus, essa foi uma pergunta bem complexa. Caraca, vamos lá. Eu vou até ler em voz alta para ver como eu nem consegui ler direito. Aleph, se você pudesse voltar no passado para conhecer alguém, quem você iria querer conhecer? Cara, essa pergunta é uma pergunta complexa. Vamos lá. Como a gente não tem nada, como não tem aula depois, né? Eu não vou falar Hitler, eu não vou falar Hitler. Mas olha, tem muitas pessoas antigas assim que são inspirações para mim hoje e no futuro, né? Mas agora tem várias e tem várias inspirações e tem várias pessoas que eu gostaria muito de ter conhecido literalmente, assim, sabe? Por me admirar com elas. Olha, Roger, se, por exemplo, eu pudesse criar uma lista de pessoas no primeiro momento e depois classificar, eu colocaria de supetão, sem pestanejar, Fred Mercury. Eu colocaria esse cara na lista. Certamente eu colocaria. Eu não quereria conhecer Isaac Newton. Mas agora, Galileu Galilei eu conheceria, com toda certeza. Ah, ele devia feder, com certeza. Tinha muita cara que fedia. Outra pessoa que certamente eu gostaria de conhecer seria, por mais que eu estive vivo quando ela também esteve, mas ela, né, eu admiro muito a voz dela. Eu acho legal cantores também. Vixe, Kelly foi pro geral. Boa, Kelly voltou. Outra pessoa que eu conheceria também, eu acho que seria, sei lá, Mendel seria um cara legal para conhecer, sabe? Ele andou o mundo, tá ligado? É o pai da bio, né? E eu acho que, bom, talvez tenha a Neil Armstrong seria um cara show de bola para conhecer, né? Mas assim, é só porque ele tem um feito grande, mas enfim, talvez eu conhecesse Mandela. Mandela valeria a pena, porque ele mudou o mundo, né? Gandhi é uma boa, com certeza. Nossa, são tantas as pessoas que a gente poderia colocar nessa. E aí, vocês voltariam para conhecer quem? Deve dar sim, com certeza, Rogério. Roger, e você conheceria quem, cara? Nossa, eu esqueci de uma das pessoas mais importantes. Tá, espera aí, deixa eu só ver a pergunta para ver se isso se encaixa.
Michael Jackson, nossa, mano, eu ia dançar com ele uma noite inteira, cara, com toda certeza. Ah, nossa, devia ser caótico os shows dele. Os shows... Nossa, devia ser uma loucura aquilo. Caraca, moleque. Não, não tem, acabou. Eram só 4 hoje. Eu dei uma. Tá tranque hoje. Ah, eu acho que, bom, de qualquer forma, eu acho que eu voltaria a 2000 anos atrás para conhecer Jesus pessoalmente também. Acho que eu faria isso com todas as certezas, por mais que eu conheça com os escritos, né? Mas seria legal ver pessoalmente. Nossa, seria mais do que legal. Bom, eu acho que, sei lá, pessoal, teria mais uma centena de pessoas que eu voltaria para conhecer, mas o que me vem em mente agora seriam essas. Talvez Nikola Tesla. Verdade, Kelly, seria uma coisa bem única, que a gente só conhece por histórias, né? Não, nossa, jamais ia dedar Judas. Meu Deus, tá mais para o seu Judas, né, então. Ai, ai. Não, mas acho que não ia ser um deles, mas contudo eu ia admirar muito isso. Nossa, seria uma loucura. É, nossa, seria. Eu nem consigo imaginar isso de tão absurdo que seria, na real. Tem uma coisa bem legal que eu queria ter falado para vocês lá no completamente. Eu me vinguei de Mendel. Eu pisei no túmulo dele. Então, para toda a minha vida, tudo que ele fez para a biologia que eu não gostei já está vingado. Eu já pisei no túmulo dele. Então, sintam-se bem por isso, porque eu acabei vingando vocês também. Ai, ai. E também por uma vingativa mais matemática, eu me escorei no túmulo dele e fiquei falando, tá vendo meu filho quem tá aqui de pé agora? Brincadeira, não falei isso, nossa, eu me sentiria super mal. Mas enfim, ah, foi tipo uma nano vingança, assim, um nano sentimento de uma coisa bem sucinta, nada, acho que não foi nada do mal, assim, sabe? Tipo isso, tipo, tipo isso, meu Deus, muito bom. Mas enfim, fica na Abadia de Westminster. Lá tem os túmulos das pessoas mais, como mesmo o tema diz, as pessoas mais, ai, me fugiu a palavra. As pessoas mais célebres do mundo estão enterradas, tipo Isaac Newton, Mendel, dentre outras várias pessoas bem célebres. E aí, alguns túmulos ficam no chão, como era o caso do Mendel, e outros ficam um pouco mais, nos lugares um pouco mais sofisticados, assim, pequenas catacumbas altas. E era o caso do Isaac Newton, né? Foi uma experiência bem legal. Recomendo, se um dia tiverem a oportunidade, visitem esses lugares.
porque certamente terão a oportunidade. O fato é que esses lugares acabam nos mostrando que, enfim, de fato, a única coisa que fica são as nossas contribuições para o bem. Né? Então, essas pessoas são lembradas pelo que elas fizeram de bem, e não pelo que elas fizeram de mal. Então, isso nos deixa pelo menos para mim, serviu muito para deixar uma mensagem de buscar fazer o bem aos outros, né? E Hitler mandou um abraço. Tipo isso, né? Enfim, fazer o bem para os outros e ser lembrado por essas coisas, né? E não por coisas idiotas. Enfim, ser um idiota e não ser lembrado. Mas enfim, galera. Bom, se não temos mais nada para o momento, acho que hoje é o dia que nós... Imagina, se estendeu com um assunto paralelo. Imagina se vai se estender com biologia. Mas fazer o quê? A vida é a vida, né? Já são 21h07. Penso que vocês já estejam prontos para encerrar também. Então, se não tem mais nenhuma pergunta, ainda mais estão livres para mimir, como diz a Yulia, né? Que amanhã ela tem um expediente na Contato e vai ligar um cara como Aleph lá e vai reinar também. Ah, meu Deus. Complicado. Ah, Roger, na semana que vem a gente pode fazer mais essa sessão de perguntas filosóficas. Bom, meu pessoal, então é isso. Boa noite. A gente se vê na outra semana. E para já adiantar, falar as gimnospermas. O primeiro grupo da biologia com sementes e com árvores de grande porte. Lembrem-se que eu amo vocês e estudem bastante porque vocês têm um futuro pela frente e vai depender do que vocês façam agora. Beleza, pessoal? Se precisarem de qualquer coisa, é só mandar mensagem. Temos inclusive o grupo do WhatsApp e o próprio Classroom também permite que vocês coloquem comentários. Enfim. Mas é isso, meu povo. Boa noite para todo mundo e até mais.